Olá, alunos do Projeto Carioca 2. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nesta videoaula, vamos relembrar que o Brasil apresenta diferentes climas. Fato esse que faz com que o nosso país seja o que abriga a maior biodiversidade do mundo. Então, vamos começar? A maior parte do território brasileiro está localizado na zona intertropical. Por isso, a maioria dos climas no Brasil é tropical. Com exceção, temos o sul do Brasil, que se enquadra na zona climática temperada do sul. Neste slide, temos os tipos de clima no Brasil com suas respectivas características, como o clima equatorial, que é um clima quente e bem úmido, o clima litorâneo, clima muito quente a maior parte do ano e dificilmente observamos as estações do ano definidas, o clima semiárido, em que chove pouco e é quase totalmente seco, o clima continental, onde temos duas estações bem definidas, o verão quente e úmido e o inverno seco e frio, o clima tropical de altitude, em que o fator climático altitude age tornando o clima mais ameno, e o clima subtropical, com a sua sazonalidade, ou seja, em que observamos todas as estações do ano bem definidas. Por isso, Jorge Benjor já cantava que mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas você, de acordo com o que você ouviu sobre a diversidade climática no Brasil, no slide anterior, saberia responder à primeira atividade de ciências do material de complementação escolar desta semana, que se encontra na página 13, que quer saber o porquê do Brasil ser um país tropical? Então, o nosso Brasil é tropical porque ele se encontra na zona intertropical. Na página 16, temos a quinta atividade de ciências que mostra a imagem do mapa de climas do Brasil, apresentando as divisões climáticas do país de acordo com a temperatura média e a quantidade de meses secos. Além de vocês relembrarem os tipos de clima do país, podem aproveitar para colorir o mapa. A página 13 do material de complementação escolar traz um parágrafo que comenta a respeito da influência da cobertura vegetal sobre o clima. A influência da vegetação sobre o clima ocorre através da alteração de dois elementos atmosféricos, a temperatura e a umidade do ar. Isso significa dizer que alterar a cobertura vegetal de um dado local é também propiciar alterações climáticas no local da intervenção, assim como em outras partes do planeta. As formações vegetais possuem importante função de absorver parte da energia solar, que incide sobre a superfície terrestre. Assim, quando o grau de reflexão é maior, o que chamamos de albedo, maior tende a ser o impacto do efeito estufa, pois haverá mais radiação disseminando-se e retornando para a atmosfera. Dessa forma, áreas mais abertas, com menor presença de vegetação, tendem a absorver mais calor, provocando o aumento de temperaturas. Já a presença de uma maior cobertura vegetal influencia a quantidade de umidade presente no ar. A maior parte das florestas existentes é grande emissora de umidade, através de um processo chamado evapotranspiração, que nada mais é do que a soma da evaporação da água pela superfície do solo e de água livre, como por exemplo de rios, mares, oceanos, entre outros, aliado à transpiração dos vegetais, passando para a atmosfera no estado de vapor,
sendo parte do ciclo hidrológico, ou seja, o ciclo da água. O bioma brasileiro, floresta amazônica, por exemplo, possui esta característica, pois uma árvore de 10 metros é capaz de lançar no ar mais de 300 litros de água por dia. A consequência de uma maior umidade do ar é a menor amplitude térmica, ou seja, a ocorrência de médias de temperaturas mais constantes. Outro efeito da maior umidade do ar, em decorrência da vegetação, é a maior incidência de chuvas, que ocorre quando a umidade presente no ar condensa-se. No Brasil, a floresta amazônica também é responsável pelas chuvas, não só em sua região, mas em várias partes do país. Haja vista que, ao longo do ano, massas de ar deslocam essa umidade para áreas do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e, às vezes, o sul do país. Portanto, após essa breve explicação, vocês são capazes de responder à atividade 2 de ciências, que se encontra na página 13 do material de complementação escolar, que pergunta o que é evapotranspiração. Então, como dito anteriormente, evapotranspiração é a soma da evaporação da água pela superfície do solo e de águas livres, aliado à transpiração dos vegetais, e que é muito importante para o ciclo da água. Atualmente, bioma tem sido definido como o conjunto de vegetação que abrange grandes áreas contínuas em escala regional e que contém flora e fauna similares que são definidas pelas condições físicas predominantes nestas regiões. Os aspectos climáticos, geográficos, litológicos fazem com que o bioma seja caracterizado como uma diversidade biológica única e própria. Os biomas são limitados pelos fatores abióticos mencionados aqui, dentre eles o clima, que é um dos fatores que determina a biodiversidade dentro dos biomas brasileiros. O bioma é caracterizado por um clima semelhante, específico daquela região e, consequentemente, a sua vegetação acaba tendo uma característica muito similar. Por exemplo, a vegetação da caatinga tem que ter plantas resistentes ao clima seco deste bioma. Obviamente, a fauna tem que estar adaptada àquela vegetação. Os biomas brasileiros, de acordo com o IBGE, são 6 terrestres e 1 marinho. E ainda existem subbiomas que estão dentro destes biomas, caracterizando a transição entre um e outro bioma. Por exemplo, a Mata das Araucárias, no Paraná, que faz parte do bioma Mata Atlântica. Neste slide temos os biomas brasileiros e suas respectivas localizações geográficas. O bioma Floresta Amazônica, que é a maior reserva de biodiversidade e apresenta altos índices pluviométricos, portanto, o solo é bem lixiviado. O bioma Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, sendo conhecido como a savana brasileira e ocupando de 22% a 24% do nosso território. O bioma Pantanal, que é o menor bioma brasileiro. O bioma Caatinga, que é um bioma exclusivo do Brasil e está presente em áreas de alta pressão atmosférica que dispersam a umidade. O bioma Mata Atlântica, que é o mais devastado pela ação humana, e o bioma Pampa, que é caracterizado por ser planície que possibilita a criação de animais. O bioma de ambientes costeiros e marinhos é uma área de transição entre os ecossistemas marinhos e continentais. Possui cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados e apresenta variedade geológica e biodiversidade diferenciada.
O principal destaque é a grande quantidade de espécies de peixes. Na página 15, vocês têm a atividade 3, que é o mapa de biomas do Brasil, resultado do termo de cooperação assinado entre o IBGE e o Ministério do Meio Ambiente, em agosto de 2003. Nesta atividade, vocês deverão colorir o mapa usando uma cor diferente para cada bioma, o que os ajudarão a fixar o nome dos biomas brasileiros, assim como as suas respectivas localizações. Muitos biomas encontram-se continuamente ameaçados pela expansão das atividades humanas, como desmatamentos, queimadas, poluição, biopirataria, entre outros. As maiores questões envolvem a destruição de habitats, extinção de espécies animais, introdução de espécies exóticas e os impactos das mudanças climáticas regionais e globais. Diante de tais questões, o ecólogo inglês Norman Myers elaborou em 1988 o conceito de hotspots, que traduzindo significa pontos quentes, que é utilizado para designar lugares que apresentam uma grande riqueza natural e uma elevada biodiversidade, mas que, no entanto, encontram-se ameaçados de extinção ou que passam por um corrente processo de degradação, necessitando serem mais urgentemente conservados. Por definição, é considerada como hotspot toda a área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas, ou seja, espécies que só existem naquela região, e que já perdeu mais de 3/4 de sua vegetação original. No Brasil, 2 biomas são classificados como tal: o Cerrado e a Mata Atlântica. Na página 16, temos a última atividade de ciências deste material de complementação escolar e que pergunta o que são hotspots. Como dito anteriormente, hotspots são áreas naturais do planeta com grande biodiversidade, mas que estão em risco de extinção. Inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou raciais. Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. Por isso, alunos do Projeto Carioca 2, sejam inclusivistas, ou seja, defendam o processo de inclusão social, trabalhando para mudar a sociedade e a estrutura dos seus sistemas sociais comuns, e atitudes em todos os aspectos, como educação, trabalho, saúde e lazer. Um beijo em todos e até a próxima videoaula.